Olá, futuras e futuros pedagogos. Eu sou a professora Tatiane Garcia Brasier e esta é a nossa terceira unidade da disciplina Metodologias e Estratégias da Educação Infantil. Nesta unidade, nós iremos dialogar sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o RCNEI, e a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Gostaria de deixar uma frase, né, apenas para que a gente possa refletir um pouquinho. A verdadeira educação é aquela que vai ao encontro da criança para realizar a sua libertação. Montessori, a famosa Maria Montessori. Então, vamos lá. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o famoso RECENEI. Esse documento, ele é composto por 3 volumes, né? E nós vamos estudar, dialogar aqui um pouquinho a respeito do RCNEI. Então, o que vem a ser? Ele foi publicado em 98 pelo MEC, Ministério da Educação, e ele tem o objetivo de orientar a prática pedagógica na educação infantil, que vai de 0 a 5 anos. Embora não seja, né, um documento obrigatório, ele serviu aí por muito tempo como um guia fundamental para a formulação de projetos, currículos dentro da educação infantil. Com a implementação da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, lá em 2017, o RCNEI ele perdeu um pouco a sua função normativa, mas até hoje, né, ainda é um documento essencial, né, para atender aí e entender também a evolução da educação infantil aqui no Brasil e os princípios pedagógicos. O RCNEI ele é composto por 3 volumes, né, como eu já disse. O volume 1, ele traz aí uma introdução. Então, ele traz a fundamentação teórica do documento, ele vai abordar princípios e objetivos da educação infantil aqui no Brasil, ele vai enfatizar, né, a importância da educação infantil como a primeira infância, a primeira etapa da educação básica, e destacar também a aprendizagem na infância, que deve ocorrer de forma lúdica, significativa, e não uma coisa forçada, uma coisa imposta. Os princípios norteadores do RCNEI. Então, respeito à infância, a singularidade dessa criança, desenvolvimento integral da criança, tanto nos aspectos físicos, emocionais, sociais e cognitivos, a valorização do brincar como uma forma fundamental de aprendizagem, porque a criança ela aprende ali brincando, a interação da criança com a cultura e o meio social, né? De onde essa criança veio, quais são as pessoas, né, com que ela convive, qual é o seu meio social. O volume 2, ele já vem tratar da formação pessoal e social. Então, esse volume, ele trata do desenvolvimento da identidade, da autonomia da criança. Ele vai enfatizar que a educação infantil, ela deve promover aí a socialização e permitir também que essa criança explore, experimente aí o mundo de diversas maneiras. E quais são os eixos, né, da formação pessoal e social? Então, tem a construção da identidade, como uma forma, né, da criança se reconhecer, ela vai se reconhecer e reconhecer o outro. O desenvolvimento da autonomia, né, que é a capacidade de realizar atividades sozinhas e tomar decisões, tanto no ambiente escolar, né, quanto fora. Ela vai ser capaz de realizar várias atividades do seu dia a dia, né, de forma autônoma, sozinha. O relacionamento interpessoal, que é a interação com adultos e também outras crianças. Né? E um exemplo de ampliação aí que a gente pode citar é as brincadeiras em grupos,
rodas de conversa, atividades que vai incentivar essa autonomia, né, como trocar de roupa sozinho, organizar o próprio material escolar, escolher brincadeiras, né? Agora nós vamos brincar disso, agora nós vamos brincar daquilo, né? A maioria das crianças, muitas vezes, não tem essa questão da organização, deixa o material todo esparramado, não consegue guardar de forma correta. Muitas crianças não conseguem se trocar sozinho, precisa ainda da ajuda da professora, né? Então, tudo isso vai incentivar essa autonomia, para que essa criança consiga realizar diversas atividades sozinha. Já o volume 3, ele trata do conhecimento de mundo dessa criança, né, de uma forma mais ampla. Então, vai propor aí diferentes eixos de trabalho pedagógico, né, na educação infantil, e vai destacar que o aprendizado na infância ocorre por meio da interação com o mundo que a criança vive, no caso, a escola, os familiares, e vem sugerir atividades baseadas em diversas áreas do conhecimento. Então, alguns exemplos, né? Matemática. Na matemática, vem trazer a exploração de quantidade, formas, tamanhos, medidas, o desenvolvimento do raciocínio lógico, resolução de problemas, né? Aí vai entrar jogos matemáticos, brincadeiras com os números, formas geométricas, a contagem de objetos do cotidiano, né? Do material escolar, de peças de roupas, de brinquedos, né? E etc. Temos também aí a linguagem oral e escrita, que vai trabalhar o estímulo à comunicação verbal, a introdução ao processo de leitura e escrita através das experiências lúdicas que essa criança vive. E aí, como exemplo, a gente pode citar a contação de história, música, dramatização e atividade de escrita espontânea, onde a criança mesmo vai estar ali escrevendo e descrevendo, né, aquilo que ela consegue visualizar, às vezes aquilo que ela consegue imaginar, aquilo que ela consegue presenciar. Na natureza e sociedade, essa criança ela vai explorar o meio ambiente, a cultura e a sociedade, e também desenvolver a consciência ambiental e social. E aí, a gente traz como exemplos aí para que isso possa ser desenvolvido. Passeios ao ar livre, projetos sobre reciclagem e cultivo de hortas dentro da escola, isso é muito importante, né? A valorização da reciclagem, a separação do lixo, a questão de economia de água. Então, tudo isso a gente vai trabalhar dentro dessa questão da exploração mesmo do meio ambiente. Na artes visuais, a gente tenta estimular, né, trazer um estímulo à questão da criatividade, a criança criar. Ah, vamos desenhar agora um parque. Ah, mas eu não sei desenhar um parque. Então, ela vai criar, né? A gente vai explorar aí e estimular essa criança na questão da criatividade. O que tem num parque? Ah, vamos desenhar árvores. Vamos desenhar aí bancos, né? O que mais que tem num parque? Então, trazer essa questão da criatividade para essa criança. E a expressão artística também. Exploração de diferentes materiais e técnicas, e aí a gente pode citar como exemplo, né? Pintura, modelagem, tanto com argila quanto com massinha, colagem e construção de objetos, né? Tanto a construção em papel, objetos, né, de papel, EVA, para que a criança possa mesmo estar entendendo, né, essa questão aí da expressão artística. Na música, a gente vai desenvolver a percepção sonora e a questão do ritmo, ampliar o repertório musical dessa criança, porque às vezes dentro do ambiente onde ela vive, ela está acostumada somente com um tipo,
né, de música, de ritmo. Então, a gente vai ampliar esse repertório para que essa criança ela conheça outros tipos de música. E aí, os exemplos que a gente pode trazer, né, brincadeiras cantadas, produção de instrumentos musicais, às vezes com material reciclável, que é bem importante, e escuta ativa de diferentes estilos musicais. O que vocês gostam de ouvir? Qual que é a preferência, né? Então, trazer isso para o mundo da criança. O movimento, né, que é o desenvolvimento da coordenação motora ampla e fina, né? Como que essa criança vai pegar num lápis, como que ela vai pegar num giz, como que essa criança vai pegar, às vezes, num bastão, né? Tudo isso vai entrar dentro dessa coordenação motora, né? A expressão corporal e reconhecimento do próprio corpo no espaço. E aí a gente tem aí vários exemplos, né, que pode ser trabalhado. Circuitos motores, danças, brincadeiras ao ar livre, imitação de movimento, né? O que tal criança está imitando? O que ela está fazendo? Nós vamos fazer agora a dança da cadeira, né? Então, tem vários, né, exemplos que a gente pode trabalhar essa questão do movimento na educação infantil. O RCNEI e a BNCC. Então, a gente tem aqui a comparação desses dois, né? Então, a chegada da BNCC aí, ela foi em 2017, e ela trouxe uma nova organização para a educação infantil, que é baseada, né, nos direitos aí de aprendizagem e também nos campos de experiência. Além disso, né, o RCNEI ainda é uma fonte, assim, muito importante, né, para os professores, para os educadores, né, e ele oferece aí muitas sugestões de prática mesmo para o ensino, né, da educação infantil. E aqui a gente tem as principais diferenças do RCNEI e da BNCC. Então, algumas características, né? A obrigatoriedade, a organização, o foco e a metodologia. Então, só para a gente entender, o RCNEI ele foi criado, né, em 1998 e a BNCC em 2017. Então, quanto à obrigatoriedade, o RCNEI não é obrigatório. Já a BNCC, ela é obrigatória, então a gente tem que seguir as sugestões ali de práticas ali que está dentro desse documento. Quanto à organização, o RCNEI, ele traz eixos de trabalho pedagógicos. Já a BNCC, campos de experiência. O foco, né, do RCNEI é diretrizes e sugestões para os professores. Já da BNCC, direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, ele foca muito no aluno. A metodologia do RCNEI ela é flexível e tem ênfase no brincar e na socialização. Já a BNCC, ela foca, a metodologia dela é voltada para experiências significativas, baseada ali na interação social do aluno. Então, nós temos aí, né, uma comparação bem básica, né, mas que é feita, assim, de uma forma simples, para que vocês possam entender, né, a característica de um e a característica do outro. A BNCC, ela introduziu, então, 5 campos de experiência. E esses campos, eles ampliam a abordagem, né, do RCNEI e vem enfatizar o protagonismo na educação infantil. Então, são 5 campos de experiência. O primeiro, ele vem tratar o eu, o outro e o nós. Então, dentro desse campo, né, ele vem focar nas relações interpessoais e na construção da identidade dessa criança. Já o tópico 2, aí, corpo, gestos e movimentos, nesse tópico, aqui a criança, ela explora e ela desenvolve as suas capacidades motoras, corporais e expressivas. Já no terceiro aí, traços, sons, cores e formas, esse campo ele está relacionado ao desenvolvimento artístico e sensorial da criança. O quarto, que é a escuta,
fala, pensamento e a imaginação, aqui vem trazer para nós, ela busca, né, na verdade, desenvolver as habilidades linguísticas e cognitivas da criança, como a escuta atenta, a fala e a construção de pensamentos. E o último aí, né, o quinto campo, né, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, ele vai focar na percepção de aspectos de mundo físico e social dessa criança. Então, a gente tem 5 campos aqui muito importantes, né? E que vai enfatizar mesmo no protagonismo dessa criança. Ela está voltada para a educação infantil e como que essa criança ela vai se desenvolver, como que ela vai ter ali as suas relações, como que ela vai desenvolver as capacidades, né? Tudo dentro, tudo relacionado aí com o desenvolvimento, tanto motor, desenvolvimento corporal, social, artístico, sensorial dessa criança na educação infantil. Então, peço que vocês leiam o material, leiam com atenção, explorem mesmo esse material e façam dele, né, um apoio para que vocês possam estar conseguindo realizar as atividades propostas. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu me coloco à disposição para poder ajudá-los e espero, né, que vocês tenham aí bons estudos e um bom aprendizado. Até a próxima.